Boa noite, eu sou o Thiago Henrique Barbosa, sou aluno do 7º período de administração no IFTM. Meu objetivo aqui hoje é falar sobre a disciplina de comércio e negócios internacionais. A gente podia escolher uma empresa para estar falando, né, com relação a isso, a internacionalização do comércio, dentre outros aspectos. E eu vou iniciar, a minha parceira é a Giovana. Nesse primeiro momento, eu vou estar falando sobre a empresa, né, Patense, que foi a que a gente escolheu. Essa empresa, Patense, ela é uma empresa aqui da região mesmo. Ela se iniciou na década de 70 e teve grande influência na economia regional aqui e também no seu tipo de negócio, que foi uma inovação até então não tão explorada quanto é hoje. E eu gostaria de dar início. O Grupo Patense, vamos falar sobre uma visão global. A Patense S.A., sediada em Patos de Minas, né, aqui em Minas Gerais. É um player-chave na administração global, transformando subprodutos da indústria da carne de insumos de alto valor para a nutrição animal e biocombustíveis nos mercados internacionais. Sua estratégia de internacionalização é pautada por rigorosas normas sanitárias e fitossanitárias. Assim, falando superficialmente, a Patense ela transforma resíduos de animais, por exemplo, como um abatedouro, aquilo que eles não utilizam, aquilo que é descartado, que eles dizem, né, subproduto, que eles dizem no caso, né, que seria tipo como refúgio, alguma coisa, descarte, né? Antigamente era utilizado dessa maneira, esse produto ele era descartado, às vezes ele fazia mais contaminar o solo, né? O tipo de descarte dele não era reciclável até então, e a Patense veio com essa jogada, né, de reciclar esses subprodutos, esses resíduos de carne, resíduos de ossos, e transformar isso hoje em coisas que são reutilizáveis, tanto na industrialização, nutrição animal, biocombustíveis e dentre outros. Também pode ser utilizada como eu vou falar adubo, né, no caso, mas o nome certo é fertilizantes, também vão um pouco desse subproduto, e tem alguns deles que são de alto valor. O comércio no Brasil, né, internacional, foi o seguinte: hoje o que ela enfrenta para o seu negócio, para o seu ramo, é a transformação de passivos em ativos. Como eu disse, aquilo que não tinha valor passa a ter valor, passa através da transformação de processos, né, industriais que se convertem em resíduos biológicos como farinhas e gorduras de alta qualidade, inclusive utilizado também na área industrial e de energia. É uma opção energética que ela tem essa pegada aí de utilizar aquilo que foi descartado e transformar em energia. Inclusive uma das indústrias dela, que se não me engano é na Bahia, reutiliza parte dessa energia lá para economizar a outra energia paga, energia que é contratada. E também tem a inserção política, né, que ela posiciona o setor de reciclagem animal brasileiro como estratégico, atraindo diversas divisas e melhorando balança comercial. É aquilo, né? Traz uma inovação justamente para melhorar, para trazer mais valor e deixar o Brasil em destaque, que ela tem essa representatividade internacional. Sobre geopolítica, a gente vai falar um pouco sobre as commodities e a agenda ESG, que essa agenda ESG nada mais é do que uma nova agenda que tem, de uns anos para cá, sido muito vista, né, bem vista pelas empresas. As empresas que têm isso, ela tem a sua gestão, às vezes, um pouco alinhada com o meio ambiente, a comunidade, com outros fatores, né, que inclusive essa ESG, ela gera uma forma de gestão completamente mais moderna, trazendo novidades, inovação no sentido de como gerir, como apresentar, né, a cultura, a empresa para o mundo, e isso hoje é muito cobrado. Vou começar aqui com a transição para a economia de baixo carbono. Como eu disse, né, utilizar menos, né, no processo industrial, para fazer os seus insumos, seu consumo ali, o seu processo. Ele vai utilizar a energia
a energia desses essa bioenergia, e dentre outros também para não deixar que realmente às vezes precisa descartar partes de animais que hoje podem ser reutilizadas, que é a reciclagem animal, né? Essa reciclagem animal é de interesse no mundo inteiro, inclusive nas grandes potências, nos Estados Unidos, China, é muito utilizado isso. A pressão regulatória da Europa pelo Green Deal, que esse Green Deal, na verdade, são critérios sobre demanda de insumos bioenergéticos, barreiras disfarçadas, né, de exigências ambientais. Isso nada mais é que, assim como a Europa tem essa agenda de proteção do meio ambiente, de proteção, né, essa forma, né, de energia bioenergética, né, que renovável, ela também traz através do Green Deal essas barreiras, mas na verdade elas são as barreiras que trazem realmente um caráter, né, uma demonstração ali que ela se importa com o meio ambiente, né, com o futuro, para a empresa hoje utilizar, dar o seu máximo, produzir o máximo possível, porém, né, não agredir o ecossistema, não deixar para as próximas gerações aí um legado, né, de proteção e como fazer isso. Outra coisa, a Patens também, como eu disse, ela atua no fornecimento de gordura animal, matéria-prima essencial para biodiesel. Isso aí é algo que a gente já bateu numa tecla aqui. Esse SFI significa que é sobre alimentação, sobre alimentos, né? Ela tem uma rigorosa agenda fitoterápica ali com muitas regras, leis que ela tem que obedecer para poder atuar no mercado que ela atua, né? E isso faz com que ela se alinhe com a economia circular. É aquela questão que todo mundo ganha, né? Ela move a economia através do seu trabalho. Os desafios de proteção de mercado através de critérios ambientais, esses desafios aí à proteção, tanto é uma espada de dois gumes, tanto serve para ela, né, que está utilizando essas barreiras, esses critérios, leis e tudo, que às vezes impede, né, na visão de alguns pode estar impedindo ela de trabalhar, mas não, também é uma arma que aí deixa ela praticamente como um player solitário ali, né, nesse mercado, porque são poucas as empresas que às vezes conseguem alcançar, né, essas exigências. Uma barreira, né, e desafios políticos que ela enfrenta, uma é a segurança alimentar e diplomacia sanitária. Produtos de origem animal esbarram na soberania sanitária dos países, exigindo barganhas políticas. Efeito: China e eixo asiático, surtos sanitários e alinhamento diplomático impactam o fluxo de comércio e aprovação de plantas industriais. Isso nada mais é do que aquela questão, como você pode considerar uma forma de atuar, que ela atua aqui no Brasil, segue alguns critérios, leis, né, e imposições regulatórias. Assim, não vai ser do mesmo jeito, talvez, na China. Na China tem as leis de lá, no Oriente Médio, que o Oriente Médio, por exemplo, tem aquelas regras religiosas, né, sobre abate de animais. Na Índia, não é todo tipo de animal que pode ser consumido. E isso, às vezes, é uma barreira para o quê? Para a empresa tentar entender, né, como funciona aquele mercado. Isso pode ser uma barreira de impedimento? Sim, pode. Mas também pode ser, às vezes, uma estratégia que, se ela utilizar bem a maneira dela, ela vai conseguir, né, entregar o produto final ali e vai se destacar em competitividade. Porque às vezes um mercado como a China, se ela conseguir vender R$1 para a China, aquele tanto de bilhões, né, de pessoas lá, com certeza é interessante qualquer empresa, né, conseguir se inserir nesse meio. E estando na China, com certeza não vai atender só lá, mas toda a Ásia ali, né, que praticamente tem muita particularidades deles, eles são bem próximas, né? A arbitrariedade das barreiras técnicas e embargos sanitários podem ser usados como ferramentas de guerra comercial e exigindo resiliência. Foi isso que eu acabei de comentar. Voltando aqui para fragmentação global e riscos para a patente, esse tema é interessante porque a terceira opção aqui que a gente vai trabalhar é de conhecimento nosso aqui da cidade. Então, isso aí também, né, que pode ser algo que pode impactar, né, nas atividades da patente hoje. E assim, vamos lá, né, regionalização e blocos econômicos.
nearshore e friendshore, isso aí são parcerias, né, que definem rotas focando no comércio intrabloco, foi aquilo que eu disse, entrar no comércio, às vezes, latino-americano é interessante, às vezes entrar no comércio asiático, no comércio do Oriente Médio. Então, tem que se adaptar e conseguir, né, fazer essas parcerias e fazer dar certo. Isso aí realmente é um risco e ao mesmo tempo pode ser uma vantagem. Dependência logística, conflitos em canais marítimos elevam o custo de frete. Esse é um problema, porque o frete todo dia muda, com relação, às vezes, um conflito como está tendo essas guerras agora, ou pode ser que, às vezes, uma barreira sanitária, por exemplo, no caso da China, teve aquelas gripes suínas, aquelas coisas, e produtos né, tirados aí do suíno, ou às vezes das aves, eles vão ter dificuldade de estar entrando, né, e ser exportado ali, né, de entrar na economia chinesa, no país. Então isso aí realmente é um risco para a Patence. E o outro risco, ela atualmente está passando por uma situação de recuperação judicial, e essa situação financeira dela pode aumentar, às vezes, se os parceiros ou futuros fornecedores ou também, né, futuros clientes aí, enxergar isso como um problema, como uma fraqueza para o lado dela, ela pode estar perdendo parceria. Ou também pode ser aquela questão de que, às vezes, esses parceiros eles enxergam nessa hora um momento de negociar, né, com a Patence, uma questão de, quem sabe, produtos, uma margem melhor, né, de negociação de produto. Então, isso aí justamente para, às vezes, tentar, né, fazer ela que ela consiga se recuperar judicialmente. É um risco e, ao mesmo tempo, pode ser uma vantagem. Sobre a jornada, né, de internacionalização da Patence, eu vou ser bem breve, porque essa é um pouco longa, mas eu fiz aqui uma forma de resumir. O primeiro, né, o foco interno, que é a operação mais local, regional, atendendo a demanda nacional aqui da cidade, do país, na década de 1970 que iniciou, né, os trabalhos dela. Isso é uma família que trabalha hoje, uma família, o Clênio, né, que é o diretor hoje, e começou com o pai dele. Então, assim, é uma empresa familiar, mas que tem destaque internacional, que é uma empresa grande, né? E a exportação começou esporádica, né? Começou com os primeiros contatos no mercado externo ali para a América Latina, como eu disse, mais próximo para começar a entender o mercado, começar a conseguir aquela aproximação, principalmente com a cultura, com a língua, com as barreiras fitossanitárias, sanitárias, e a saber como que o jogo é. Ela começou primeiros passos ali. Os canais indiretos, né, que foram o uso de intermediários, isso aí toda empresa que inicia no mercado internacional, no comércio internacional, ele vai ter esses intermediários. Todo início é assim, e provavelmente alguns tipos de negócio sempre vai existir, né, que são aquelas pessoas que às vezes entendem no negócio e que fazem o seu negócio chegar até o cliente final. Porque pode ser que por uma questão de network, uma questão realmente de conhecimento do nicho, também isso acontece. Principalmente também porque o produto sai mais caro, assim sai, a operação fica mais cara. Porém, ela vai mitigar riscos e burocracias. Os canais diretos e consolidação. A negociação direta com conglomerados globais, adaptando fábricas e obtendo habilitação sanitária, foi aquilo que a gente falou um pouco mais, né? Inicialmente começa as atividades dela com intermediários, na dependência de um terceiro, porém depois ela vai se assimilando todo esse processo e consegue ter uma independência comercial. Os desafios, né, que hoje com certeza estão pesando mais para a organização é a recuperação judicial, a exportação hoje, visto assim para dentro da empresa, provavelmente, inclusive eu li uma matéria que estava falando que eles estão apostando na exportação como uma salvação, porque o produto exportado lá fora ele gera uma receita com a moeda forte, pode gerar uma blindagem financeira, dependendo da quantidade de contratos, né, que ela consegue aí por um prazo determinado, ela consegue alcançar e entregar, às vezes, tanto para os devedores dela hoje, como, né, para o processo judicial que tem atendido essa situação, um prazo maior para conseguir negociar esses contratos e conseguir pagar, né, e sair dessa situação. É a única forma de salvar, né, que eu vi inclusive nessa reportagem. E para a gente
finalizar, conseguimos analisar aqui a análise SWOT da competitividade internacional dela, a força hoje no abastecimento e estratégia de matéria-prima, a tecnologia industrial moderna que ela utiliza, né, tecnologia de ponta, e o portfólio alinhado à agenda ESG, que, né, tem muito a ver com a economia circular, que é aquela questão do ganha-ganha. As fraquezas: a instabilidade financeira recente limitando o acesso a crédito e dependência de terceiros na logística internacional, foi aqui que comentamos agora há pouco, e isso pode fazer as coisas ser mais custosas, né? Eu digo assim, o preço do processo, de todo o processo ali acaba sendo mais caro. As oportunidades: o crescimento do mercado global de pet food, isso está virando moda, né? Todo mundo hoje quer ter um pet, quer tratar ele muito bem. A transição da energética internacional, está todo mundo querendo utilizar o biodiesel, né? Outras fontes de energia renovável, e pode ser uma outra opção para ela, que é uma oportunidade ótima para estar trabalhando e se inserir nesse mercado. Ameaças seriam as barreiras não tarifárias severas, como os embarques sanitários, ou a alta volatilidade cambial, por questão de guerra, dentre outros fatores, afetando a receita e os custos. E as forças, né, de Potter, né, no âmbito global, inserindo aí a nossa empresa Patense, seria a rivalidade intensa, que a competição com players globais hoje, elas têm a situação do rendering, né? Você tem que trabalhar com preços aí ou outras certificações como diferenciais. Então isso às vezes faz com que a empresa ela tem que estar investindo e se atualizando sempre. O alto poder dos compradores seria, né, as clientes internacionais são grandes indústrias, refinarias, ditando preço e padrões, elas praticamente escolhem, né, a qualidade, determinam. Foi aquilo que a gente comentou com relação aos mercados, né, como do Oriente Médio, da Ásia, e também o perfil, né, moderado e alto dos fornecedores. Nesse caso aí são os frigoríficos. Será que todos os frigoríficos que tem hoje no país conseguem atender às vezes a demanda que ela tem? Será que ela vai precisar buscar isso de uma outra forma? Então esse também é algo que, né, tem que ser bem observado aí na questão dos fornecedores hoje. A ameaça de substitutos moderado, no caso, proteínas por óleos vegetais concorrem, né, são dois produtos aí, mas eles estão concorrendo. Aí tem que inserir tem que, né, às vezes passar essa ideia de que o produto hoje da Patense é melhor, né, ou ele tem um valor ou preço melhor do que o outro para poder estar sendo valorizado e assim escolhido pelo cliente final, né? Mais propriedades e apelo sustentável atenuam a ameaça, ou seja, as pessoas hoje, tem muita gente que tá tendo, né? Sempre existiu vegano, essas coisas, e se principalmente agora na indústria, né, até cosméticos aí, não utilizar testes em animais e tudo, isso aí pode ser também algo que seja uma ameaça, né, para o produto substituto estar sendo inserido, entendeu? A baixa ameaça de novos entrantes, beleza, isso aí não vai ter não tem muitas, né? Não tem altas, eu digo assim, empresas com capacidade, com capital, know-how e também prontos para trabalhar com comércio do produto. São poucas empresas que trabalham. Então isso aí realmente, acredito que pela dificuldade, pelo o excesso ali, pelo custo, né, de se fazer esse tipo de trabalho, com certeza ele é um trabalho que não é para qualquer empresa, então são poucos os que entram nessa área e ela tem essa vantagem, né? E aqui eu termino a minha parte. Eu quero agradecer aí ao professor por ter dado esse prazo pra gente. Eu acredito que tenho mostrado melhor aí. Agora a partir de aqui vai ser com a Giovana, tá bom? Muito obrigado, tenha uma ótima noite. Obrigado, professor.